E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha quem tá de volta, o Baby Yoda. Depois de muita gente pedindo pra ele voltar, ele voltou pra poder fazer vídeo comigo. E esse é um vídeo muito especial, porque no vídeo de hoje vão ser duas coisas em uma só. Primeiro que eu vou trazer a crítica do filme O Enfermeiro da Noite, que fez um grande rebuliço na Netflix, mas eu também vou trazer informações sobre Charles Cullen, que foi o Enfermeiro da Noite. Então meio que esse vídeo vai ser uma crítica, mas também vai ser um crime scene. Que demais! Então pra poder a gente organizar esse baba, vamos começar o vídeo pela crítica. O Enfermeiro da Noite conta a história de Amy, uma enfermeira que trabalha na UTI, mas que além de lidar com as dificuldades da profissão, ela precisa lutar com um problema de coração, que acaba se agravando por conta do cansaço da profissão. Mas as coisas parecem melhorar quando ela começa a dividir os plantões noturnos com um enfermeiro recém-contratado chamado Charles Cullen. E aí, sendo muito doce e atencioso, Charles começa a entrar na vida de Amy e começa a fazer com que ela se sinta confortável com a presença dele. E ela fica tão confortável que ela começa a focar em coisas que vão além do hospital, que era uma coisa que antes não passava pela cabeça dela. Só que todo esse clima de amor e de ternura começa a ficar estremecido quando mortes bizarras começam a acontecer no hospital e Amy começa a duvidar agora de que talvez o seu querido colega tenha algum dedo nisso. E bem, sabendo que o filme ele vai falar sobre uma história de crime real, os moldes desse tipo de obra eles são muito, mas muito específicos. Então não espere grandes reviravoltas nem coisas muito fantasiosas, porque o filme ele tá falando sobre a vida real. Então, na vida real não existe essa coisa tão fantasiosa como a gente está acostumado a ver em filmes de investigação que são uma grande ficção. Mas isso tudo quer dizer que o filme ele vai ser ruim ou vai ser monótono? Muito pelo contrário. Tudo bem que, de fato, o roteiro ele tem essa limitação de mostrar mesmo uma interação entre Charles e Amy, o que realmente torna a história um pouco limitada. Mas os roteiristas eles têm noção dessa limitação, então eles abusam de diálogos muito longos entre esses protagonistas. E esse abuso de diálogos longos, ele é proposital e foi muito, mas muito bem feito. Isso porque é o seguinte, se a gente tem um tempo onde a gente tem diálogos muito bem escritos, muito bem elaborados, a gente consegue conhecer mais os nossos protagonistas, porque são apenas duas pessoas foco da história. Então a gente precisa conhecer esses personagens, já que a história ela é meio limitada. Então a gente tem diálogos muito longos, mas que são muito explicativos e que fazem a gente se conectar com os personagens e conseguir entender a profundidade e meio que a loucura de cada um deles. Mas ao mesmo tempo isso pode ser um problema, porque apesar do filme ele conter diálogos profundos e bem complexos, o filme corre o risco dos atores eles não conseguirem entregar na sua atuação aquela coisa que venda o diálogo, sabe? Aquela profundidade do personagem, aquela complexidade. Mas é aquela coisa, né, galera? O diretor Tobias Lindholm, ele não deu ponto sem nó, não. E isso já começa pela escalação do elenco, porque colocar Jessica Chastain e Ed Redmayne juntos foi a receita perfeita para o sucesso. A química deles é simplesmente inegável na tela. E a forma como a história ela foi construída deu a esses atores todas as ferramentas necessárias para que eles salvassem o filme da monotonia. Confesso, inclusive, que é muito difícil da gente dizer quem foi que atuou melhor, porque as atuações elas são perfeitas e em vários momentos elas são complementares, o que mostra que realmente tanto o Chastain quanto o Redmayne eles estão trabalhando em equipe. Mas eu tenho que dizer para vocês que Ed Redmayne como Charles Cullen naquela cena de interrogatório foi perfeita, foi uma das cenas mais fortes e mais incríveis que eu já vi nesse filme, que inclusive me deixou muito, mas muito arrepiado. Entretanto, eu confesso que o filme ele me deixou muito curioso para saber mais sobre a vida do enfermeiro Charles, saber mais sobre a vida dele fora do hospital, saber sobre os outros hospitais que ele trabalhou. Eu senti que foi muito pouco explorado isso, fazendo com que o final do filme ele fosse chocante, mas por conta mais dos dados que foram mostrados do que pelo final em si. Mas calma, eu sei que foi lançado um livro sobre esse filme e que no livro tem mais informações, mas eu infelizmente não tive a oportunidade de ler esse livro ainda. Então essa crítica aqui, ela vai ficar restrita apenas ao que eu vi no filme. Dessa forma, O Enfermeiro da Noite é um filme true crime que ele flerta com a monotonia, mas graças a um roteiro muito bem elaborado, com diálogos profundos, que ele saiu daquela coisa de chato e entrou para a atmosfera do intrigante. Com atuações de ponta entregues pelos dois protagonistas, a história faz você se questionar o tempo inteiro se os crimes mostrados de fato foram cometidos por Charles. E isso é uma habilidade incrível de roteiro. Com a conclusão chocante, mas devido aos dados que foram mostrados em forma de texto no final do filme, ele se encerra de uma forma satisfatória, mas que deixa o público curioso para poder saber mais sobre a história de Charles Cullen. Por isso eu, Iago, dou 3.5 almofadinhas para esse filme, porque ele realmente foi uma surpresa muito, mas muito boa, mas ao mesmo tempo eu senti que faltaram algumas informações
que com certeza agregariam mais essa obra. Mas agora a gente entra na parte do crime scene, porque eu preciso suprir a minha curiosidade e eu acho que eu preciso suprir a curiosidade de algumas pessoas. Então, quem foi Charles Cullen? Charles Edmund Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960 em West Orange, Nova Jersey, sendo o caçula de 8 filhos. O pai de Charles, ele era motorista de ônibus, que aos 58 anos acabou falecendo, deixando o pequeno Charles com apenas 7 meses de vida. Cullen descreveu a sua infância como sendo muito infeliz, o que o levou à tentativa de suicídio aos 9 anos, ingerindo produtos químicos dentro de uma loja que vendia esse tipo de produto. E essa, galera, foi a primeira tentativa dentro de várias outras tentativas que ele iria cometer ao longo da sua vida. E aí, no dia 6 de dezembro de 1977, agora com cerca de 17 anos, Charles recebe a informação de que sua mãe faleceu em um acidente de carro onde ela estava dentro do veículo com a irmã de Charles. E aí, devastado com a morte da mãe, em abril de 78, Charles ele larga a escola e resolve se alistar na Marinha. E aí, lá na Marinha, ele começou a trabalhar em um submarino e ele trabalhou tão bem que ele acabou sendo promovido de patente, virando suboficial de 3ª classe, e aí com essa nova promoção ele foi colocado em um outro submarino, só que aí essa nova promoção com essas novas responsabilidades foram meio que um gatilho para Charles, o que fez ele começar a demonstrar lá na Marinha sinais de doenças mentais. E aí, com esses problemas de saúde mental, Charles acabou sendo transferido para um navio de abastecimento, e aí durante esse período de transferência, ele tentou tirar a própria vida 7 vezes, galera. E aí por conta disso, ele acabou sendo acompanhado pelos médicos da Marinha, e após algum tempo de acompanhamento, ele recebeu alta no dia 30 de março de 1984 e também foi dispensado da Marinha. E aí no mesmo mês que ele foi dispensado da Marinha, ele resolveu se matricular numa escola de enfermagem. E a escola foi a Mount Sinai Hospital High School of Nursing, onde ele acabou sendo o único estudante do sexo masculino. E até parece que ele fez sucesso, tá? Porque ele foi eleito presidente da sua turma de enfermagem e acabou se formando em 1987. E aí depois de se formar, ele conseguiu imediatamente um emprego no Hospital St. Barnabas. Mas é aí, galera, é com esse emprego que as coisas começam a ficar muito, mas muito tensas. Jesus! E aí foi nesse hospital que Charles fez a sua primeira vítima, que no dia 11 de junho de 1988, ele administrou uma overdose de uma medicação endovenosa. E essa medicação foi administrada no juiz John Yengo, que na verdade tinha dado entrada no hospital para poder tratar uma alergia a uma medicação que ele havia tomado em casa. E aí, galera, inúmeras vítimas foram feitas no Hospital St. Barnabas, inclusive um paciente que tinha AIDS e que acabou vindo a falecer por conta de uma overdose de insulina. E foi só 4 anos depois, em 1992, que Cullen acabou saindo do hospital, ou seja, foram 4 anos matando gente dentro de um hospital. É tipo, bizarro isso. E aí você pode estar se perguntando, mas Iago, ninguém fez nada, ninguém investigou, ninguém suspeitou que fosse ele? Então, as autoridades do hospital até começaram a investigar a contaminação de bolsas de soro que eram usadas em pacientes do hospital. A investigação interna ela determinou que Charles era o provável responsável e que por conta disso várias pessoas acabaram morrendo, mas nada foi feito. E aí a partir daqui é revoltante, não só por conta das mortes, mas por conta da omissão dos hospitais, tá? Porque como nada foi feito, depois que ele saiu do St. Barnabas, um mês depois, ele conseguiu outro emprego. O hospital da vez foi o Warren Hospital, que ficava em Pittsburgh, que também fica na Nova Jersey. E aí nesse novo hospital, Charles fez 3 vítimas, todas mulheres e todas idosas. E a forma como elas morreram foram iguais. Todas elas receberam uma overdose de digoxina, que é um remédio utilizado para tratamento do coração. E, inclusive, o uso da digoxina em altas doses vai ser uma das assinaturas de Charles. Mas você tá achando? Inclusive, uma das vítimas disse, uma das senhorinhas falou que o enfermeiro sorrateiro havia aplicado alguma medicação nela. Só que nem a família acreditou, nem a equipe do hospital acreditou, porque achou que a paciente estava alucinando e viajando. Ou seja, alguém falou, mas ninguém se deu o trabalho de ouvir, galera. Então, muito, mas muito tenso. E aí no ano seguinte, enquanto ainda trabalhava no Warren Hospital, Charles acabou se divorciando de sua esposa e aí no processo de divórcio ficou decidido que a guarda de suas 2 filhas seria compartilhada, mas que Charles deveria pagar à sua esposa uma pensão por conta das filhas. E aí, em entrevista posterior, Charles até disse que havia pensado em largar a enfermagem em 1993, mas não largou porque precisaria do emprego para poder conseguir pagar a pensão das filhas. E aí, para poder adicionar mais crimes à conta, Charles acabou invadindo a casa de uma de suas colegas de trabalho enquanto ela e o filho dormiam. E aí, essa invasão rendeu a ele a pena de liberdade condicional durante 1 ano. E aí, dias depois de receber essa sentença, ele acabou tentando contra a própria vida mais uma vez,
o que levou ele a ficar afastado do trabalho durante 2 meses para poder tratar um possível quadro de depressão. Mas após sair dessas instituições psiquiátricas, Charles tentou cometer suicídio mais 2 vezes no final de 1993, que foi também o mesmo período que ele acabou deixando um emprego lá no Warren Hospital. E aí, algum tempo depois, acreditem, esse homem conseguiu outro emprego com todo esse histórico, esse homem conseguiu um emprego. E dessa vez foi numa UTI cardíaca no Rotterdam Medical Center. Charles posteriormente alegou que nesses 2 primeiros anos ele não matou ninguém no hospital. Mas em 2003, quando ele foi preso e ele começou a confessar os crimes, e a polícia foi nesse hospital para poder pegar os documentos e tentar ver se alguém tinha morrido nos 2 anos que ele disse que não matou ninguém, a polícia não encontrou documento, porque esses documentos já haviam sido destruídos pelo hospital. Então, ninguém sabe se de fato nesses 2 primeiros anos Charles matou alguém ou não. Entretanto, ele afirma que no 3º ano no hospital, ele acabou matando 5 pacientes, e todos com overdose de digoxina. E aí, depois dessa demissão, ele acabou ficando cerca de 6 meses desempregado no final de 1997, o que acabou levando Charles a não pagar a pensão para sua esposa. E aí, mais uma vez, ele foi procurar um tratamento psiquiátrico, mas acabou saindo da clínica pouco tempo depois de ter entrado. E aí, em fevereiro de 98, esse homem o quê? Ele conseguiu outro emprego. E eu já parei de me perguntar como foi que ele conseguiu. E dessa vez ele conseguiu na Liberty Nursing and Rehabilitation Center. E aí lá ele foi acusado de drogar os pacientes. E essa acusação veio de alguns pacientes e acabou ganhando mais força quando viram ele entrando com várias seringas na mão dentro de um quarto de um paciente. Então aí isso meio que foi uma bandeira vermelha e a galera acabou demitindo ele. Inclusive ele fez uma vítima nesse hospital e, pasmem, a culpa da morte dessa vítima acabou sendo jogada para uma outra enfermeira. Ninguém pensou nele. Quer dizer, o cara já tava nessa suspeita de drogar os pacientes, mas a galera jogou a culpa em outra enfermeira, tipo... Ai, Baby Yoda, é difícil, viu? É muito difícil. E aí foi depois dessa demissão que Charles Cullen foi contratado pelo Cernus Medical Center, onde em 13 meses ele acabou matando 13 pessoas com uma overdose de digoxina e insulina. E aí, depois de ser demitido, ele acabou sendo preso, mas só foi preso por conta da ajuda de sua colega Anne Ridgway, que ajudou a polícia e conseguiu convencer Charles a confessar os crimes que ele havia cometido. E aí, quando ele foi preso, durante o interrogatório, a polícia perguntou para ele por que ele matava os pacientes. E a justificativa que ele deu foi de que ele matava os pacientes para evitar que os pacientes sofressem. Então, para poder não fazer com que ninguém sofresse, ele matava as pessoas antes. Só que essa justificativa ela não faz sentido, porque muitos pacientes que morreram na mão desse enfermeiro, eles estavam em um processo de recuperação muito boa e alguns, inclusive, iam receber alta assim, em questão de 2 dias. Então não faz sentido essa coisa de evitar sofrimento. Ele matava porque ele gostava, porque ele era louco. E foi em março de 2006 que Charles Cullen foi condenado a 11 prisões perpétuas. E ele só escapou da pena de morte porque ele colaborou com a polícia durante as investigações. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto da crítica do filme como da história de Charles Cullen. E se você não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!